Obrigado. Bom, pessoal, como a Fê está dizendo, quem não me conhece, meu nome é José Laurindo Chiapo. Eu sou DBA agora, aí vai fazer quase 8 anos agora. Antes disso, eu trabalhei com desenvolvimento, trabalhei com análise, sempre baseado na tecnologia montadoura. E a gente está aqui hoje para fazer uma aplicaçãozinha aqui na ENA, falando também sobre um determinado ponto da tecnologia. Antes da gente começar a apresentação, eu só queria dar alguns lembretes aí para o pessoal. Primeiro deles, amanhã a gente vai ter o workshop. O que vem a ser os workshops? São treinamentos focados, tá? Onde a gente tenta passar a experiência em cima de um determinado ponto. A gente já fez aí 3 workshops fulls sobre SQL. Tá? O primeiro foi sobre comandos, não os comandos básicos de Java que todo mundo conhece, mas como que você pode utilizar os comandos de uma maneira mais eficiente. No segundo, a gente falou sobre ferramentas nativas do banco de dados, que se podem em qualquer versão. E no terceiro, que foi a semana passada, a gente falou sobre as ferramentas específicas do TG. Fechado esse ciclo, amanhã vai ter aí um workshop resumido, um mix dos 2 primeiros de SQL, tá? Que vai ser lá na Exof. Então as pessoas ainda estão abertas, tá? Quem se interessar, depois é só procurar a Fernanda, o Moncada do lado. Aí eu vou ser o instrutor do de amanhã também. Tá? Beleza. Bom, então vamos começar a apresentação. A minha apresentação hoje vai ser sobre o nosso amigo SQL Plus. Tá? O que acontece, pessoal? O banco de dados, necessariamente, você precisa de uma ferramenta para acessá-lo. Tá? Quando eu estava no treinamento, eu sempre mostrava para os meus alunos uma tela texto do SQL Plus e perguntava: isso é banco de dados Oracle? A maioria falava que sim, na verdade não é. Daí você mostra uma tela gráfica do todo, isso é banco de dados Oracle? Não. Na verdade, aquilo ali são as ferramentas que você usa. O banco de dados Oracle é um probleminha que não tem tela, não tem output, está sempre rodando por trás. Agora, para você acessar esse probleminha, para chegar às suas informações, você precisa de uma tool cliente. Uma das mais conhecidas ferramentas clientes é o SQL Plus, tá? Ele é bem antigo, tá? Basicamente, nas primeiras versões do banco já existia uma versão do SQL Plus. Só que apesar de ser tão antigo, tem muitos recursos dentro dele que o pessoal não conhece, não usa, não. E a ideia aqui dessa apresentação é dar uma repassada desses recursos que estão presentes, está lá, é de graça, pode ajudar muito tanto o desenvolvedor quanto o DBA. Muito bem. Primeira coisa, né? Quando a gente está falando de alguma ferramenta, a gente tem que saber para que ela serve. Da mesma maneira que não adianta eu querer bater um prego com uma chave de fenda, não é que não funciona, mas você não está utilizando a maneira correta. O SQL Plus ele tem a sua funcionalidade, só que para algumas coisas, claro, não serve. Então, o que o SQL Plus é? Ele apresenta o seu dado em formato de linhas e em formato texto. Ele não tem grid de dados, não tem aquela janelinha do Windows Explorer onde você pode diminuir a largura do grid, onde você pode organizar uma coluna. Forget. O SQL Plus não tem esse conceito. Então, se você precisa consultar dados, digamos que você é um analista, então você fez o seu select e vai falar: quero mexer nesse dado, quero esconder essa coluna, quero formatar, quero mudar a fonte. Forget about it. O SQL Plus não faz isso, tá? Então não tem jeito. Então, para um analista de dados, para um usuário final, o SQL Plus simplesmente não tem serventia nesse sentido. Agora, outras coisas que ele não faz, tá? Eles são online. A maior parte das ferramentas de usuário final, você fez a sua consulta, está lá seus dados, aí você fala assim: quero editar essa informação que está na tela. Clica com o mouse,
style escrevendo por cima. SQL Plus não tem isso, não serve mesmo. Tá? Outra coisa, uma vez que o SQL Plus te retornou os dados, aquilo só está exibido na tela. Quer mexer nesses dados na tela? Quer fazer uma ordenação? Não faz. Tá? Quero ter um auxiliar gráfico, por exemplo, eu quero pintar de amarelo algumas partes dos meus dados. SQL Plus não faz. Legal? Então, para essas tarefas todas, para análise de dados, para o usuário final, SQL Plus é reconhecidamente incapaz. Tá? Não adianta. SQL Plus não faz aquele negócio. Você vai estar batendo o prego com a chave fenda. Dá para dar um jeitinho de funcionar? Dá, mas não é o foco. Tá? Então, para esses casos, você tem que usar uma das muitas alternativas. Tanto tem freeware, com o próprio Oracle SQL Developer, tem também o SQL Skill, né, que é um freeware também, citado lá pelo nosso amigo Fernando, lá no meu blog www.600.br, tá? Como também tem alternativas comerciais, como o Toad, o PLSQL Developer, tem muitas, tá? Se a gente for citar as alternativas comerciais, de cara assim sai pelo menos meia dúzia. Então, se você precisa pegar um usuário final, ou mesmo um programador, você quer fazer uma amostragem dos dados, quer trabalhar com dados na tela, SQL Plus não é a ferramenta. Mas, tirando essa parte de manipulação de dados, tá? Aí sim tem várias coisas que o SQL Plus faz e faz muito bem. Então, SQL Plus para programação. O que acontece, pessoal? Hoje em dia, o ambiente de programação é complexo. Tá? Hoje em dia, a gente tem que trabalhar com muitas linguagens, tem que fazer muita coisa, muitos front-ends diferentes. Então, eu defendo que o SQL Plus ele deve ser incluído no conjunto das ferramentas de qualquer programador. Por quê? Porque além das features que a gente vai discutir ali na frente, ele tem uma grande vantagem que é o seguinte: ele não esconde nada, ele é um modo-texto. Então, você está recebendo uma mensagem de erro, você vai ver a mensagem completinha. Tá? Eu já cansei de ver aí programadores que vêm para mim, eu estou programando aqui no Toad e ele não me traz meu dado. Aí você vai ver a mensagem que é escondida numa janelinha atrás, então, sobreposta. Ele esconde um pouco às vezes. Já no SQL Plus não, você recebe todas as linhas, toda a mensagem de erro na hora, na cara, não tem por onde. Tá? Agora, evidentemente, né, além dessa simplicidade dele, além das vantagens que a gente vai discutir aqui para frente, tem muitas outras necessidades do programador que o SQL Plus não cobre. Então, por exemplo, com autocomplemento, eu digito select e ele completa o que tipo. Não adianta, o SQL Plus nunca vai fazer isso. Sintaxe colorida, indicação gráfica de erros. Não adianta, o SQL Plus essas coisas ele não faz. Então, por isso que eu digo que ele tem que ser colocado no mix, tem que ser colocado no conjunto das ferramentas. Então, a pessoa tem lá só SQL Plus para fazer seus programinhos, mas também tem o SQL Developer, tem o Toad, tem o que precisar, o Oracle SQL Developer, tá? E aí usa cada um na sua função. Então, para editar, digitar pela primeira vez seu programa, legal, vai no Oracle SQL Developer, tem a sintaxe, tem a corzinha. Aí você está debugando, quero receber a mensagem de erro, quero fazer um teste, vai para o SQL Plus. Essa é a minha recomendação. Legal? Então, quais são essas vantagens do nosso amigo SQL Plus? Primeira delas, ele é nativo do banco de dados Oracle. Tá? Necessariamente, se você tem um banco de dados Oracle, você tem para se instalar no CD o SQL Plus. Tá? Não tem como não. Inclusive, esse SQL Plus, ele pode ser instalado tanto lá no servidor de banco, quanto na minha máquina aqui local. Tá? Isso daí é interessante porque ferramentas do tipo Toad, PLSQL Developer, normalmente você instala aqui na sua máquina de desenvolvimento. Normalmente você não tem permissão e não tem como instalar lá no servidor. Então, eu quero fazer um teste direto lá no servidor, não tem como. Já o SQL Plus, ele é nativo, ele é pequenininho, ele é de graça, então normalmente você encontra tanto lá no servidor quanto na máquina cliente. Muito bem, além disso daí, já que o SQL Plus não tem uma interface gráfica,
GUI, ou GUI, graph, user interface. O SQL Plus não é isso. O SQL Plus ele só mostra textos para a gente na caixinha, na janelinha de texto. Já que ele não é gráfico, ele usa muito poucos recursos de rede. Quando que isso é importante para nós, pessoal? Imagina assim que eu estou aqui no Brasil, eu quero dar uma olhada, consultar alguns dados, fazer um trabalho rápido num banco, sei lá, num outro país. Logicamente, essa conexão vai ser via um VPN e, assim, por melhor que seja, sempre é um pouco lento, é sujeito à concorrência, né? Então, se você for querer trabalhar numa ferramenta gráfica, normalmente a velocidade é uma. Se você for trabalhar com ferramenta texto, é muito menos bytes assimilável, a velocidade é incomparavelmente melhor. Isso é verdade principalmente porque você vai poder utilizar, já que é modo texto, protocolos do tipo Telnet, SSH, que são muito mais leves do que um VMware, do que um VNC, do que o terminal server da Microsoft. O terminal server da Microsoft é um desastre. Experimente um dia, se vocês forem masoquistas, tentar administrar um banco remoto, realmente, não na mesma rede, mas um banco realmente remoto, um link normal, via terminal server, vocês vão ver o que é bom para nós. Muito bom. Aí, além disso daí, outra vantagemzinha do nosso amigo SQL Plus é a interface simples, tá? SQL Plus não tem o quê? Você tem um prompt, você digita o comando e recebe o resultado. Point. Não tem aquela de... A primeira vez que eu vi o SQL Navigator, que é outra ferramenta muito usada para a interface, ele tem, sem brincadeira, duas botões lá em cima. Cara, me perdi. Eu falei, não, esquece isso. Então, para você fazer um trabalho simples e rápido, não tem ainda uma coisa mais simples do que o SQL Plus. Ok? E, melhor de tudo, o SQL Plus é um programinha fechado em si. Não precisa de Java montado, não precisa de interpretador, não precisa de DLL. É um programinha simples, pequenininho, executável, que está lá instalado e acabou. Legal? E a última vantagem desse cara é o SQL Plus, por causa dessas vantagens todas, que normalmente é algo que escolhe para fazer exemplos. Você vai no Metalink, estou com um problema, eu tenho lá um exemplo de programação que eu quero seguir, fatalmente vai ser feito no SQL Plus. Okay? Então, conhecer o SQL Plus acho interessante por causa dessas questões todas. Muito bem. Outras vantagens. Veja que o cara tem mais vantagens do que a gente pensava, né? O nosso amigo SQL Plus, ele não usa ODBC, não usa JDBC, ele usa o client Oracle, as APIs de conexão Oracle, tá? Então é por isso que muitas vezes nos fóruns você já deve ter visto a resposta minha, quando eu falo, o cara está com um problema, não consigo conectar no Oracle no meu programa VB. O que eu respondo normalmente? Filho, vamos fazer a conexão via SQL Plus, que aí você vai ter certeza que a conexão Oracle em si está perfeita. Depois, resolvido isso, a gente vê o ODBC, o que for. Então, outra vantagem do nosso amigo SQL Plus é essa. Ele usa realmente tudo de conexão Oracle. Só o client Oracle, não precisa de nenhum extra a mais. Okay? Não tem nenhum middleware, ODBC, nada disso. Outra coisinha é o seguinte, a paginação. Esse daqui eu já vi. Na verdade, isso que eu vou falar agora é uma das coisas que me levou a fazer essa palestra aqui, dar uma geral. O que acontece? Eu já cansei de ver, muitas e muitas vezes, a pessoa, o desenvolvedor, chegar na minha mesa e falar, olha, para mim, essa query está retornando dados rápido. Para o usuário clica lá no relatório dele, que é a mesma query, e ele demora para obter o resultado. Aí você vai olhar o que acontece. O cara está usando alguma interface gráfica do tipo Toad, do tipo PSF Developer. Essas ferramentas, elas são utilizadas para fazer o seguinte, elas trazem 5, 10 primeiras linhas e preenchem a janela com isso. Aí você clica no botãozinho de Next, aí ele traz o resto. Já o SQL Plus não. O SQL Plus ele faz o que o usuário final faz, ou seja,
fica recebendo os dados até o banco chegar no último registro. Então não tem essa de ficar paginando e mascarar a má performance porque mostrou só os primeiros X registros. O SQL Plus ele mostra a sua consulta no default, né? Tem como alterar no default do início ao fim. Então o SQL Plus, mais ou menos, você está mimetizando o que o usuário final tem. Quando o usuário hoje roda um relatório, ele tem que esperar chegar à última linha do select do relatório. Okay? Então nesse sentido ele é bem mais parecido com uma experiência do usuário final. Então para debug, para testes, SQL Plus que se usa. Muito bem. Além disso daí, claro, né? Outra coisa, por ser nativa, essa ferramenta SQL Plus, ela tem alto grau de reconhecimento de feature. O que eu quero dizer com isso? A cada nova versão do banco vão aparecendo novos comandos SQL, novas sintaxes. Tá? Então, o SQL Plus, como ele é nativo, normalmente reconhece a esmagadora maioria desses novos comandos. Já se você pegar um SQL Developer, um SQL Navigator, normalmente não. Aí você tem que ficar mudando de versão, tem que ficar fazendo upgrade, está sempre correndo atrás do rabo de uma certa maneira. Tá? No cliente atual, o pessoal está tendo uns probleminhas nesse sentido, justamente com isso. Eles tinham uma versão um pouco antiga do Navigator, tem algumas sintaxes, algumas coisas do SQL Oracle, do dialeto Oracle, que ele não reconhece. SQL Plus não tem aqui. Muito bom. E finalmente, o SQL Plus, ele tem uma vantagem, uma outra vantagem, né, que para mim é a maior de todas. Ele funciona igualzinho em qualquer sistema operacional. Veja, até hoje eu trabalhei muito pouco com mainframe, por exemplo, só na faculdade. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu abrir um SQL Plus lá uma vez no IBM, vai funcionar igualzinho ele funciona no Linux, no Oracle. Então a interface do SQL Plus, funcionamento, performance, é igualzinha em qualquer sistema operacional. Zero treinamento, zero de adaptação. Já outras ferramentas não. É muito comum você ter uma ferramenta que só roda no Windows. A empresa quer fazer uma redução de custo, bota Linux em todas as máquinas e o cara fica perdido. É um detalhezinho que acontece aí. Passa para nós o próximo. Legal. Bom, então a gente viu até agora uma geralzinha das vantagens desse cara. Tá? Então essas vantagens, ele é nativo, ele reconhece novos comandos, ele é uma interface simples no seu treinamento, ele é leve, ele já está instalado provavelmente no servidor, além da máquina do cliente. Então isso daí são vantagens, mas não são só essas vantagens que vão fazer você colocar esse cara na sua caixa de ferramentas. Além dessas vantagens naturais dele, ele tem alguns recursos importantes, interessantes, que já estão aí há muito tempo, mas as pessoas não conhecem. Então o foco aqui dessa palestra é justamente falar dos recursos. Eu falei um pouco das vantagens, nós vamos ver os recursos. Quais vão ser esses casos aí? Passo para o próximo. Bom, vamos lá. Então, automatização de tarefas, né? Aquele título roxo está de matar. Mas ali em cima está escrito: SQL Plus como automatizador de tarefas. O que é isso daqui? Veja, agora estou tirando um pouquinho o bonezinho do desenvolvedor e colocando de DBA. Como DBA, é comum a gente ter uma tarefa que precisa ser repetida N vezes. Por exemplo, apareceu uma nova regra da empresa, os usuários todos têm que ser dropados, os usuários de A a B têm que ser dropados, tem que fazer um branch em cima das duas tabelas do sistema. Enfim, tem uma tarefa que eu preciso repetir muitas vezes. Tá? Pergunta: se eu quisesse dropar ou alterar uma tabela uma vez, abrir o SQL Navigator ou o SQL Developer, qualquer um, botão dentro do mouse, tem uma opção altera, fiz rapidinho.
Beleza, ninguém discute que isso daí é uma facilidade enorme, tá? Agora, pergunta, eu tenho 500 tabelas para fazer essa operação. Algum ser humano consegue clicar 500 vezes o mouse? Eu acho difícil, né? E aí, não é que seja impossível, mas é bem difícil eu automatizar cliques de mouse, tá? Até tem ferramentinha no Windows para isso, tem Windows Record, blá blá blá, mas é difícil, é complicado. Já se a pessoa for esperta, inteligente e conhece, você consegue utilizar o que eu chamo aqui de melhor amigo do utilizador Oracle. Pedir para que o SQL Plus faça os comandos para você. Como que vai ser isso? Fácil, pessoal. Digamos aqui que eu quero ter uma tarefa qualquer, por exemplo, coleta de estatística, tá? Que eu quero rodar para todas as tabelas do usuário Scott. Em vez de eu ir lá no OIM ou no interface gráfica e ficar clicando nas tabelas do usuário Scott, eu simplesmente faço um select na DBA Tables que me traz as tabelas que eu quero. Nesse select eu adiciono concatenação dos comandos que eu quero e via spool, jogo isso para arquivo de texto. Esse exemplo aqui, se eu rodar, ele vai me criar um arquivo chamado collectstats.sql e já tem os comandos de execute de estatística para cada um dos usuários que me interessam. Então veja, eu digitei esse carinha aqui, ele me gerou aquele arquivo.sql, executo o SQL até no shell script, pronto, está feita a fofoca, está feita aí a minha tarefa de automatização. Isso daqui não demorou 10 minutos, lá, que seja, e fiz as 500 tabelas que preciso coletar estatística. Já se a pessoa não conhece SQL Plus, está lá com uma ferramentazinha gráfica, em 10 minutos ela não está nem na metade do clique de duas tabelas que precisa. Certo? É isso aí, logicamente, né? Se eu pegar esse script e executar num ponto .bat do Windows, num shell script, não só ele já me sugere isso daqui uma vez, mas está lá salvo no meu script. Eu posso executar isso N outras vezes. Legal? Muito bem. Observações a respeito. Bom, evidentemente, né? A gente poderia ter que setar a variável ambiente, poderia ter que fazer um script mais complexo, tá? Mas ainda vale a pena, mesmo assim. Outra coisa, né, a gente poderia, em vez de fazer via select, ter um loop via PSQL com execute mediate, tá? Também funciona, tá? Nos fóruns já deve ter visto, né, algumas respostas desse tipo. O cara tem um problema de automação. E algumas pessoas sugerem essa técnica, né? Entrar no SQL Plus, begin, for, fazer um loop, e aí para cada passo do loop, execute mediate, então a tarefa que o cara quer. Tá? Funciona, mas eu ainda prefiro aquela técnica anterior de gerar um SQL Plus pool, porque daí o arquivinho fica salvo lá em disco, eu posso editar, serve de novo. Essa técnica de eu executar dentro do loop, aí não me gera logo, né? Logicamente, né? Isso que eu falei aqui de geração de arquivo para automação, dá para fazer esse tipo de coisa com outras ferramentas? Dá. O SQL, o Toad, o SQL Developer, tem ferramentas dele para gerar arquivo de texto? Tem. Tá? Só que aí você pega as vantagens do SQL Plus, de simplicidade, de localização em todas as máquinas, etc. Legal? Bom, então além da automação de tarefas, o que mais que eu consigo ter no meu SQL Plus simples, legal, nativo, tranquilo? Tempo de execução, pessoal. Imagina assim que eu estou testando uma query que o usuário está demorando muito. Eu quero saber quantos minutos e quantos segundos aquela query levou para executar. No SQL Plus, como é que eu faço? Entro no SQL Plus, digito set time on enter, executo minha query. No final ele mostra lá, levou X segundos, levou 5 minutos. Não tem mais simples que isso. Já naquelas tools que eu falei, que tem o SQL Developer, blá. Primeiro problema com elas não executam a query até o final. Então, para
tem que ficar clicando no botão de next, 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 ou às vezes tem um botãozinho de livro no final, mas nessa daí você perde o tempo de execução, porque você passa a ter que considerar o seu tempo para responder, para clicar no botão. Legal? Outra técnica, outra funcionalidade nativa do nosso amigo SQL Plus, Auto-Trace. Bom, na verdade o Auto-Trace é uma ferramenta tão importante, tão complexa, que no workshop inicial a gente teve lá um exercício longo só falando sobre o Auto-Trace, explicando a saída dele, que ele faz coisa pra caramba. Mas ele é uma opção nativa do SQL Plus, tá? E o que esse Auto-Trace faz? Ele me dá estatísticas de execução. Beleza, a gente discutiu isso bastante lá no workshop, mas além disso daí, você pode colocar uma opção Set Auto-Trace Trace Only. O que essa opção Trace Only faz? É bem interessante. Ela vai executa a tua consulta, vai buscar os dados do banco, traz para a máquina cliente, só que não mostra os dados na tela. Para que me serve isso? Porque daí eu estou executando a consulta lá no banco, mas eu só quero medir o tempo de resposta do banco e da rede em si. Eu não quero o tempo que o Windows me leva para desenhar os dados na tela. Então, com essa opção de Auto-Trace Trace Only, é interessante para isso. Eu só executo a query sem obter a resposta. Aí eu não estou medindo na minha tomada de tempo o tempo que o SQL Plus, que o Windows leva para desenhar os dados na tela. Eu estou medindo realmente só a execução lá no banco e ele trazendo os dados mesmo. Legal? Muito bem. Pode passar para o próximo? Então, aí que está. Outra vantagemzinha do nosso amigo SQL Plus. Essa não é nativa do SQL Plus, tá? O SQL Developer tem também, muitas tem. Mas o SQL Plus é fácil de usar. Bind Variables, tá? Ao contrário de algumas outras ferramentas que se usam para dummy, para teste, no SQL Plus é extremamente simples. Eu tenho um select que tem uma variável na cláusula de where. Basta eu criar a variável com o comando variable e usar ela, digitar novamente no select e usar o nome da variável no where, só com 2 pontos no início. Tá? Então é fácil usar bind variables no SQL Plus. Em outras telas, em outras ferramentas, às vezes não é tão fácil. E script. Tá? Ainda numa variação daquela técnica inicial que eu falei de automação, a gente pode usar aquela mesma técnica para simular carga de trabalho. Imagina assim, que eu quero fazer um teste rápido. O que acontece se eu tiver 50 usuários executando a minha query? Tá? Eu quero simular o que acontece na produção. Em vez de combinar com 50 pessoas que entram no sistema, executam a tela, blá blá blá, uma opção que eu tenho é salvo um script com o meu comando SQL e via um batchzinho abro 50 SQL Plus chamando essa query da minha máquina. Então, para esse tipo de simulação, é interessante usar essa técnica de geração de scripts. Tá? Mais uma vez, não é a única que faz. Tá? O SQL Plus não é a única ferramenta que pode fazer isso. Hoje em dia você pode rodar scripts em ferramentas, mas ele roda com essas vantagens que você tem: facilidade, simplicidade, de baixo overhead de performance, etc. Legal? E aí a gente faz uma observação aqui embaixo, que é o seguinte: o SQL Plus tem vários outros recursos de dummy, como o Explain Plain, por exemplo, tá? Mas esses outros recursos já são universalizados. As outras ferramentas do mercado também já o têm. E principalmente falando de Explain Plain, o próprio Oracle SQL Developer, que é a versão freeware da Oracle, de ferramentas de momento, ele já tem um Explain Plain até melhor do que o SQL Plus. Já tem modo gráfico, você pode abrir e fechar os passos do Explain Plain. Então, para as outras ferramentas de performance, o SQL Plus não é mais tão necessário, mas ele ainda funciona, ainda existe, ainda é uma opção a mais. Ok? Beleza. Legal.
Então, aí a gente está falando das características do SQL Plus, agora para usar o nosso amigo SQL Plus como ferramenta de debug. O que acontece aí, pessoal? Bom, primeira coisa, né? Quando a gente fala em debug, tem programadores que só de cara já pensam assim: eu quero ter um breakpoint, quero que a execução pare na linha tal do meu problema. Esse tipo de opção o SQL Plus não tem, tá? Então, assim, para ter breakpoints, para você mandar exibir na tela o valor de variáveis conforme vai avançando o programa, avançar a minha query do programa passo a passo, isso o SQL Plus não faz. Necessariamente, para isso você vai ter que usar uma outra ferramenta da sua varizezinha, pode ser o SQL Developer, Navigator, alguma outra. Mas o SQL Plus é muito útil em algumas opções de debug, fora esse debug de problemas, seriam o seguinte: por exemplo, como eu falei aqui há uns anos atrás, problemas de middleware. Imagina assim, que você é o cara do banco, o database vem aí, e aí vem um programador VB, eu estou com um problema, estou tendo uma mensagem de erro no meu programa. Obviamente, ele sempre vai falar: o culpado ali, o banco de dados, certo? Como é que você prova para ele que o culpado não é o banco de dados, ou prova que realmente é, e aí vai atrás da correção? Primeira coisa, você roda, descobre o SQL desse cara e tem que rodar o mesmo SQL em outro ambiente, principalmente no SQL Plus. Se funcionar no SQL Plus e não funciona o problema dele, aí vai atrás de versão da DBC, vai atrás da tua linguagem de programação, aí vai pascar. Então, é esse tipo de debug que o SQL Plus é extremamente útil. Por que ele é útil para isso? Porque, como eu falei, ele só conecta com o client Oracle. Já um programa VB, digamos, ele precisa da DBC, ele precisa de uma série de DLLs da Microsoft, ele tem muitos pontos móveis aí no meio. Tá? Então, o técnico debug assim, principal, quando você tem que enfrentar um erro numa rotina de programação externa, a primeira coisa é tentar isolar o SQL e rodar o SQL no SQL Plus. Aí você tem certeza que se der erro, o erro não tem a ver com o banco diretamente. Daí na aplicação não dá erro no SQL Plus, vai atrás do teu código, que é por lá que está o teu problema. Ou vai atrás do teu middleware, do teu ambiente Windows, o que for. Tá? Muito bem. Além da questão dos problemas de middleware, o SQL Plus é muito útil, é muito bom. Para quê? Para localização de erro de sintaxe. Por quê? Quando você tem um erro de sintaxe num SQL, numa query qualquer, o SQL Plus ele te mostra um asterisquinho o ponto aonde ele detectou que tem erro. Outras ferramentas às vezes não fazem isso. É só falar: está um erro na linha tal, mas que posição da linha, sabe-se lá. Legal? E finalmente, ainda falando de debug, tem um stack de erros. O que acontece, pessoal? Normalmente, quando você tem um erro, não é um erro só. Normalmente é assim: ele detectou um erro de invalid number, só que esse invalid number está vindo da variável tal, que foi declarado como outro data type. Às vezes você tem uma série de erros relacionados. Então não é uma mensagem só, são várias linhas que você recebe. No SQL Plus você vê todas essas linhas. Em algumas tools gráficas não, às vezes você vê só a linha mais recente. Legal? Muito bem. Então a gente viu aí que o nosso amigo SQL Plus, apesar de ter as suas contraindicações, ele tem algumas vantagens nativas, ele é muito útil para algumas situações de debug. Legal? Agora, além disso daí, tem um terceiro ponto aí que eu quero passar para vocês, que é o seguinte: geração de relatórios. O que acontece? O SQL Plus ele começou a vida dele como ferramenta sendo um gerador de relatórios, tá? É inacreditável assim, mas
Se eu não tivesse vivido isso, eu não acreditaria também. Mas lá nos anos 90, 91, 92, não existia, ou existia uma versão muito tosca do Reportes, não existia o Breves. Os geradores de relatórios basicamente estavam na infância. Então, o que o pessoal usava para você gerar relatórios para o seu cliente? Utilizava o SQL Plus, gravando um arquivo de texto de spool, e esse arquivo de texto a gente descarregava com a impressora. Era isso que era a geração de relatório até antigamente. Como a Oracle previa esse uso, o SQL Plus tinha, e ainda tem até hoje, uma série de opções de formatação para transformar uma saída de SQL Plus numa página de texto. Então, até hoje, você pode usar o SQL Plus como muito simples, muito tosco, mas existe, funciona, gerador de relatórios. Legal? Vamos ver como é que seria isso? Então, imagine aqui, ó, o primeiro desses comandos que foram introduzidos lá na década de 90, muito antigamente atrás, e serviam para isso, para gerar relatórios, era esse comando break. Então, dê uma olhadinha nessa seção SQL Plus aí. Tá? Eu pedi ali break on depth no skip on. O que eu estou pedindo ali? Quando for o mesmo departamento, não repita, não emita as linhas repetidas e pule uma linha quando mudar. Então dá uma olhadinha ali. É que aqui, por causa do Windows, ficou um pouco desformatado, tá? Mas ali eu tenho o departamento 10, eu tenho empregado 7782, 7839 e o cara está sem departamento. Está sem código empregado, sem médio, não? Então veja que ali o departamento, que é aquele primeiro número 10, apareceu uma vez só. E quando acabou de entregar o departamento 10, ele pulou uma linha branca. Quem fez isso daí para a gente em duas repetições? Quando pular uma linha branca, é aquele comando break. Então aí você vai falar, pô, que coisa mais asmática, que coisa mais simples, não? Só que assim, você tem essa formatação como se fosse um relatório nativa no SQL Plus. É um comando, você pode colocar no meio de um script, você pode ter if, você pode ter decisão em cima. E se você obter isso daí sem acionar o teu gerador de relatórios. É fácil fazer um relatório assim, com quebra e sem repetições no Crystal, no Reports? É mais do que fácil. Só que você teve que disparar o gerador de relatórios, teve que criar, teve que programar, teve que compilar, enfim, né? Esse cara aqui não. Um comandozinho já gerou a saída. Legal? Pode começar o próximo. Ainda falando desses comandozinhos aí de geração de relatório do SQL Plus, nós temos btitle e ttitle. B é de bottom e T é de top. Esse cara aqui, ele vai me colocar cabeçalhos em cima da minha query, ou vai colocar linhas de trailer, né, no caso de B. Para que me serve isso? Ele vai me transformar a tela do SQL, da saída do SQL Plus. Imagina, você tem cabeçalho, tem os dados, tem quebra, está virando quase um relatório isso. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Então, além desse detalhe, eu vou ter como para formatar as colunas e compute para eu fazer totalização. Vamos ver um exemplinho? Então vamos lá. Primeira coisa que eu estou mandando ali, eu pedi lá a column sal. Então a minha coluna salário da minha tabela vai ter uma formatação específica que eu mandei. A minha coluna ename vai ter um título específico que eu mandei. Além disso daí, eu peço via ttitle para ter no topo, né, antes da minha consulta, aparecer um títulozinho alinhado à esquerda, left. Com btitle, bottom, eu mando ter uma linha de trailer. E center, eu pedi para centralizar. Novamente aqui, né, por causa da formatação do Windows, tá? Mas esse cara vem aqui centralizado, que eu pedi opção center, e aquele cara lá, pedi left, vem à esquerda, tá? Aí eu fiz a formatação que eu queria, vi comandos, executo uma
query qualquer, que é a mesma query, por exemplo, anterior, inclusive, né? Por isso que não está exibido aí, está lá, apareceu o título, apareceu as colunas, coordenado com quebra, e olha o meu comando aqui, os dois inputs lá, o comando compute. Compute faz como? No caso, eu mandei ali compute sum, que é soma. Olha lá, teve a minha quebra, ele me faz a totalização pela quebra que eu mandei. Tá, e se eu quisesse, eu tenho opções do compute para além de totalizar a quebra, fazer o total geral no final. Então, ignorando um pouquinho a formatação do Windows, ou seja, isso daqui já está virando quase um relatório. Tá? Eu tenho quebra, tenho ordenação, tenho título, tenho final, posso ter opção de colocar número de página. Então é isso. Então, veja, com comandos que tem a vantagem de eu poder salvar facilmente, evitar com o editor de texto, um comando simples, eu transformei uma consulta num tipo relatório gerencial. Então, esse daí é um recurso bem legal do SQL Plus, tá? E assim, o pessoal não é que não conheça, né? Muita gente não conhece mesmo, quem é mais novo na área nunca chegou a trabalhar com isso daí. Mas assim, muita gente nunca viu utilizar isso daí. Viu como é simples obter a formatação numa consulta SQL Plus. Eu uso isso daí bastante no meu dia a dia para quê? Imagina assim, que eu tenho aquelas consultas administrativas. Eu quero ver tamanho das minhas namespaces, quero ver da minha tabela, quero ver espaço livre. Então, para eu gerar esses dados no formato bonitinho, eu já tenho um script com os comandos column, format, detalhe necessários. Ok? E aí eu uso o fruto das vantagens do SQL Plus. Isso daí está no arquivo texto. Precisei mudar uma coluna, editou o texto, rapidinho. Não tem que comprar nada, não tem que chamar gerador de relatórios, é rápido e fácil. Ok? Essa é uma característica vantajosa do nosso amigo SQL Plus. Legal? Aí, então a gente viu, o SQL Plus, apesar de não servir para análise de dados, é excelente para alguns tipos de debug, gera relatório para mim facilmente, automatiza tarefas facilmente também. E aí, finalmente, uma última utilização dele é que ele também pode me servir como gerador de arquivo texto. Tá? Esse daqui, na verdade, é a funcionalidade mais conhecida do SQL Plus, não? Imagino eu, assim, pelos meus contatos, pelo que eu vejo aí, essa daqui é a que o pessoal mais conhece. Como é que funciona isso? Basicamente, eu vou colocar um comando spool, vou executar a minha query, e o resultado dessa query vai para esse arquivo texto que eu especifiquei no comando spool. Tá? É isso, não tem segredo. Obviamente, né, tem uma série de comandos de formatação, todos aqueles que eu falei anteriormente, ainda tem alguns comandos do tipo set, para eu desligar a saída de tela, que é o set off, desligar o resultado, não fazer verificação de variáveis em comercial, enfim, tem uma série de comandos de configuração para eu controlar como é que o arquivo texto vai ser gerado pelo spool. Legal? Então isso daí é uma outra funcionalidade do nosso amigo SQL Plus. Legal? É simples, tá? Hoje em dia, a maior parte das ferramentas modernas também faz geração de texto, tá? No próprio SQL Developer da Oracle, se eu fazer um clique no botão direito de uma tabela, não só gera arquivo de texto, como gera formato para planilha Excel, gera comandos de search, tem até opções até mais avançadas. Mas o SQL Plus ainda continua funcionando, continua fazendo o que precisa. E ainda falando desse tipo de saída via spool, na versão 8i, a última grande alteração do SQL Plus foi essa. Na versão 8i, ele passou a poder gerar a saída, em vez de um arquivo texto ASCII comum, ele passou a gerar um arquivo de formato HTML. O que é isso? Ele passou a colocar por volta do resultado da sua query alguns comandos HTML para transformar aquilo numa página de internet. Tá? Na verdade, ele coloca comandos de tabela HTML e alguns comandos de marcação de cor. Tá? Vamos ver um exemplinho desse cara. Tá.
Aqui realmente é de matar, mas lá no site do Empa vocês podem baixar direitinho e salvar, né? É complicado. Quando a gente fala de arquivo texto, exibir para uma sala grande é complicado. Mas enfim, a ideia aqui é relativamente simples, tá? Eu tenho um script, eu só vou colocar o comando set HTML markup e executo o script, beleza? Não vai ter nenhuma tempo dificultório a mais. Depois você dá uma olhadinha lá no site do nosso amigo Enco, aqui do Enco, né, que tem lá as apresentações para a gente baixar, tá? Até inclusive a dica aí, né? Até o nosso amigo, o colega que falou anteriormente sobre RBAN, você utilizou um monte de scripts. Eu quero pegar um daquele scriptzinho. Lá no site tem para baixar, tá? Baixa de lá que é sempre importante e interessante. Pode dar uma passadinha? Olha o resultado final do meu select no SQL Plus, usando aquele comando de HTML markup. Na verdade, o que é que o cara vai girar? Ele vai gerar um arquivo .html. Eu abro esse arquivo .html no Internet Explorer, no browser, é isso que eu vejo. Tá? Então veja, os dados estão iguaizinhos ao que está no SQL Plus, mas aquele comando HTML markup, ele me colocou alguns comandos de formatação para ter uma cor, para ter uma tabelinha em volta. É isso. Legal? Logicamente, depois vocês vão ver no site aí os comandos que eu usei, e mais importante de tudo, vão abrir o manual do SQL Plus. Manual! Manual! Aquele negócio, né, que muita gente não viu nem a cara, mas lá tem a relação completinha de todos os comandos, com exemplos, a maior parte das vezes eu não depende lá, certo? Sem sombra de dúvida. E é isso aí. Ficamos conhecendo o nosso amigo SQL Plus. Espero que tenha sido útil, que tenha sido legalzinho a palestra. E aí nós vamos ter aí alguns sorteiozinhos. Tá? Acho que agora é praxe fazer nossas perguntas. A galera vai ser uma pessoa bem atenção. Você tem que caprichar. Isso é louco, está todo mundo prestando atenção aqui. Todo mundo. Beleza, vou fazer uma perguntinha aí, capciosa pessoal. Usando o SQL Plus, que tipos de arquivos eu posso gerar para enviar para o usuário final com dados? Assim não dá, só maneira. Então, o rapaz ali levantou a mão primeiro. Tá. Ali, não na Isso que é uma pergunta difícil, né? Bom, aí temos mais um brindezinho, né, Morgado? Um brindezinho, né? Vou pensar aí numa pergunta bem difícil. Qual vai ser o próximo vídeo agora? É muita coisa difícil, né? Esquece, todo mundo aqui manja do caramba. Beleza, vai ser um valezinho da SQL Magazine. Então, vamos perguntar aí. Vamos pensar assim no nosso amigo SQL Plus. Vale de 800 Enganei. Tá certo, tá? Então, vamos perguntar assim. Queria saber pelo menos 5 vantagens aí de utilização do SQL Plus sobre as outras ferramentas. A moça ali.
que vai o microfone. Falta duas ainda. Você consegue fazer relatórios facilmente e exportar para as empresas que você Sim, Bom, pessoal, agora a gente vai realizar o sorteio da GPTI de um pendrive. sorteio primeiro? Pronto, peguei aqui. Ver quem que é o senhor do nosso. Gilberto Alexandre Gomes. Opa, beleza. Ainda tem cantinho para o pendrive só, tá? Beleza, então, esse ali foi o último primeiro de sorteio, né? Legal. Tem mais alguma coisa ainda? Opa! Agora, homenagem ao Quiaba. Beleza. Salve de palmas para ele. Tá bom, pessoal, agora estou liberando para o almoço, 2 horas, tem que estar aqui.